Oi, boa tarde. Oi, tia. Oi, tia. Tudo bem? Sejam Tudo, bem-vindos à nossa aula. Meninos, fizeram a tarefinha de geografia da folhinha lá que eu mandei sexta-feira passada? Sim, Já mandou foto, né, Kathleen? sim, tia, mandei. Aí eu vi lá, o seu já está anotado. Você me mandou de ciências, né, João? João? Mandou foto também, né? Oi, Você me mandou foto, foi de mandei. ciências, né? Geografia também, né? Ok. Eu mandei dos dois. Foi, né? Aí eu vi lá mesmo. Quem não me mostrou, mostra para mim agora a atividade de geografia, Pode pelo menos. mostrar, tia, agora? Se fez os dois, mostra os dois. É melhor. Eu fiz só um, vou fazer os outros. Tá, só. Ok, então. Tia, qual que é a página? É livro 2, tá? Que a gente inicia hoje. Primeira Tia, qual que é página a do página? livro 2, a primeira página do livro 2. Só que primeiro eu quero a atividade que eu vou fazer a correção. A atividade é do caderno? É, Ah, tá, de ontem que eu fiz errado. Deixa eu só pegar o caderno. sim, pega aí pra nós. Cadê Peraí. Yasmin, a sua? Rapidinho, senão a gente vai ficar só nessa questão. Tia, Rapidão. Oi. a tarefa é da folha de sexta? É. Isso. Tia, eu fiz a da folha. Então, Aqui, ó. mostra pra mim. Olha Ótimo. aqui, tia. Luísa, Eu vou chegar mais perto, eu vou passando pra senhora ver. Tá. Gabriel, Eu colei só o texto, tio. Entendi. Do Preguiça de outro lado, que é copiar, a né? Preguiça de copiar, né? Nada, tia. Tia, a senhora viu o meu? Sim, Heloísa, pode tirar. Júlio, cadê o seu? Yasmin, cadê o seu? Gabriel Souza, Tia, esqueci, tia. Vou fazer. acredito. Você esqueceu de fazer. Eu vou fazer a correção, viu? Tá bom. Tio, o Gabriel tá mostrando pra senhora a tarefa, o Abris. A Vires eu vi. Já vi, tá, Gabriel? Yasmin, cadê a sua? Ana Clara tá entrando agora. Entrou, mas não ativou câmera. Você fez atividade? Gabriel Vires, eu vi o seu, tá? Você fez atividade no caderno, Ana? Se fez, mostra pra tia, por favor. Fez? Ana Clara? Ana Clara não tá situada ainda não. Fez atividade no caderno, Ana Clara? Ana Clara? Fez atividade do caderno? Não. Não? Então faz, tá? Você vai corrigir agora. Tá bom, Júlio. Quem não fez, não dá um jeitinho lá depois. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para me fazer a correção da atividade, tá? Tá aqui. Então vamos lá.
Questão 1 dizia, né? Questão 1 dizia assim, tudo para passar para o caderno, né? As hidrelétricas é um exemplo de intervenção do homem sobre a natureza. Uma consequência ambiental na construção de barragens para a produção de energia é. A alternativa certa é a A, tá? Emissão de CO2 na atmosfera a partir de áreas florestais inundadas. Essa é a correta, tá bom? Quem acertou? Tia, qual que é a resposta? A. Letra A. Vocês acertaram? Acertaram? Vamos para a próxima? Acertei, tia. Observe o cartão a seguir. A gente tem aqui, ó, uns caminhãozinhos, tá vendo? Retirando, né, desmatando a floresta. Uma causa e uma consequência da ação antrópica ilustrada na charge acima está corretamente expressa em... Qual é a alternativa correta? Ó, intensificação da política agroindustrial, diminuição das fontes de energia limpa, aumento da demanda por recursos, ampliação da poluição da atmosfera, expansão da fronteira agrícola, exposição dos solos aos agentes intempéricos, reordenamento rural urbano do Brasil, agravamento do aquecimento global e contenção da produção manufaturada, enfraquecimento da matriz energética. O que vocês colocaram? A alternativa correta é a C, expansão da fronteira agrícola, tá? É a C. Acertaram? Eu acertei, tia. Ótimo. Também acertei. Tá ótimo. Vamos para 3. Mais de 90% dos municípios brasileiros sofrem com a ocorrência de impactos ambientais de acordo com a pesquisa de informações municipais de 2008, divulgada nesta sexta-feira 12 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A ocorrência de impactos que afetaram as condições de vida da população foi registrada em 829 dos 5.564 municípios, o que equivale a 14,9%. O problema é mais comum nas regiões norte, 24,1% dos municípios, e nordeste, 20,3% dos municípios. A região sul é a que tem menos frequência desses registros, com 9,3%. As cidades também sofrem com problemas ambientais. Entre os problemas, aquele que possui caráter essencialmente antrópico é inversão térmica, ilhas de calor, aquecimento global, má drenagem do solo, efeito estufa. Qual a alternativa correta? É a ilhas de calor. Alguém acertou? Eu acertei, tia. Ótimo. Então tá aí a resposta, tá? Dessa de geografia. Ciências eu corrijo depois. Yasmin, você fez essa tarefa? Oi, tia. Você fez essa tarefa que eu acabei de corrigir? Só falta eu terminar um trem aqui, que esqueci o nome. Só falta fazer. Tá. Então vamos lá. Livro 2. Oi. A 3 é qual? Travou bem na hora que a senhora falou. Travou? Peraí que eu Na tenho que olhar. resposta da 3. Peraí que eu vou olhar agora. A 3. Ilhas de calor. Ah, tá. Letra B. Ilhas de calor, tá? Meninos, agora vamos lá. Livro 2, Geografia, página inicial, tá? Então, aqui, né? Ó, nosso livro, capa bonitinha. Vamos lá. Tá aqui, né? Cadê o livro 2? Nós vamos estudar nesse livro, muda-se um pouco agora do contexto, né? Quem somos e como vivemos no Brasil, população brasileira, economia mundial e brasileira, tá?
São dois pontos que a gente vai ver. Quem somos e como vivemos no Brasil? Como vocês responderiam essa pergunta, sétimo ano? Olhem a imagem. Quem nós somos e como nós vivemos no nosso Brasil? Quero resposta. Tia, de verdade, o jeito que eu vou. De verdade. Fala. Acho que o jeito que eu vou fazer não vai ser apropriado. Quero não. A Não tô entendendo. realidade do Brasil, acho que hoje em dia, é muito. Como que eu vou falar? Muitas. Quem tem. Eu não sei como. Porque, por exemplo, no Brasil meio que ninguém pensa em ninguém. Quem vive bem, vive. Como que eu vou falar? Quem vive bem, vive só ele, não ajuda ninguém, mas quem vive mal, em situação precária, essas coisas que precisa de ajuda realmente, não recebe a ajuda que eles devem receber. Então você quer falar de desigualdade, né? É. Social, né? É aquele que tem muito guarda para si, o que tem pouco continua com pouco até com nada, né? O que mais? Tudo bem. Obrigada pela colocação, Rodrigo. O que mais, sétimo ano? Rodrigo já deu sua resposta e o restante? Como responderia? Ninguém mais quer tentar uma resposta? Tia, Oi, Vitor. é pra falar, tipo, quem somos no Brasil? É igual o título, tá perguntando? Responda a pergunta do título. Quem somos e como vivemos no Brasil? Aqui no Brasil, tia, as pessoas, igual o Rodrigo falou, muitas pessoas que têm condição boa não ajudam as que têm condição ruim. E geralmente tem muitas pessoas que têm condição ruim que dá o que pode para outras pessoas, que tá pior que ela ainda. Então aqui no Brasil, tipo, tem meio que uma desigualdade social, sabe? De condição, de modo de vida. Entendi, ótimo. E, muito bem, Rodrigo e Vitor Gabriel respondeu como nós vivemos no Brasil. Então, eles colocaram bem como que é a divisão social do país, né? E aí, o restante, o que quer responder? E quem nós somos? Faltou essa pergunta, a resposta para essa pergunta. Quem nós somos? Vamos, gente, vamos conversar um pouquinho. Quem é o chinês azul aí que não está conectado à câmera? Quem que é esse chinês azul? Hein, chinês azul? Volta para a aula, chinês azul. Saiu ainda, tia. Tá aí, eu vou descobrir quem é esse chinês azul. Deixa eu ver aqui. Inclusive, acho que o chinês azul está conversando comigo. Eu acho que era o Vitor. Vitor Gabriel? Eu acho que era o Júlio. É o Júlio, Não, né? Não? É o Júlio, tia, é o Tia, Júlio. mas todo mundo tá na aula. Não dava tempo Não, de sair, tia. mudar o nome e voltar tão rápido assim, não. Eu sou Acho o número que- 2, tia. Eu não sou o normal, não. Não. O Júlio tá aí. Quem que é chinês Não, tia. azul, gente? Foi eu, é porque eu entrei pelo celular da minha mãe. Ah, tá. Opa, salve a família. O chinês azul comentou aqui, ó. Uai, Rodrigo. Rodrigo, só que você tá de azul, você tá achando que você é chinês azul? Então você quer um engraçadinho, o chinês azul da turma? Vai pegar, hein? Eu não. O nome do Júlio tá chinês Eu azul sou o 2. Rodrigo, tia, aqui. Eu sou Não, Pois tia, é, troca- e o do Júlio tá escrito chinês azul 2, Júlio. Por isso que eu tô achando que é você o chinês azul. Tá vendo? Então quer dizer que no sétimo ano tem o chinês azul 1 e o chinês azul 2. Rodrigo e Júlio. Pronto, agora só vou chamar vocês assim. Aí também, tia, tem o chinês rosa, o amarelo, o roxo, o verde. Vai me Eu já falar que sou você que é a chinês rosa. É você.
Tá, sei não, hein? Tá com cara sua. Vamos lá? Vamos parar as brincadeiras e vamos para o que é sério. Vamos continuar com o que é sério, né? Então, meus queridos, né? Então, ó, o livro, ele tem, então, essa terceira página, né? Olha só, ela é bem caracterizada por várias imagens e tudo. Catherine, ativa a câmera, meu anjo. Vou prestar atenção na nossa aula aqui. Como a população do Brasil se formou, né? É uma primeira pergunta. Quais são as interferências humanas que podemos observar na paisagem da primeira imagem? E apesar de ser um país rico, o Brasil tem um nível considerável de desigualdade. Quais são as principais causas da desigualdade do Brasil? Os meninos, eles comentaram um pouquinho dessa questão da desigualdade, né, em âmbito social. E eu pergunto para vocês, né, como a população brasileira ela se formou? Como vocês responderiam a essa pergunta? Como que a população brasileira ela foi formada? Aqui, então, ó, enquanto vocês pensam, eu vou explicar o que a gente vai ver no capítulo. Demografia brasileira, o que a gente vai estudar, né? Entender o que é demografia brasileira, características etárias, né? De gênero da população brasileira, distribuição geográfica da população brasileira, fluxos migratórios brasileiros, diversidade étnica da população, economia e disparidades Posso falar? socioterritoriais. Pode. A Catherine disse que ela vai sair e entrar de novo porque tá travando muito pra ela. O meu também tá travando, tio. Tudo bem. Pra mim então. não tá. Pra mim tá travando, mas eu não vou sair, não. A internet de vocês não tá boa. Como trava sem internet, tudo que a senhora falou. Isso, é bom fazer. Sempre é bom fazer para ver se melhora, tá? Tá. Meninos, então, como que a gente é formado? Como que formou a população brasileira? Qual que é a história da população brasileira? O que vocês têm a declarar sobre isso? O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral e o Brasil se tornou um país independente em 1729, sei lá, é isso. 1822. É isso daí. 7 de setembro de 1822. Hoje em dia é governado pelo Bolsonaro, já foi governado pelo Lula. Não. É um país que hoje em dia eu acho muito capitalista, mesmo no... Mas é isso, tio. Você falou um pouquinho da história de regência, né? Você foi lá no primórdio da história e já pulou lá para o finalzinho. Legal. Mas como que a população brasileira foi formada? Começa lá com a sua explicação, Rodrigo. A primeira coisa, quando os portugueses chegaram ao Brasil, quem eles encontraram no Brasil? Os índios. Então, a gente tem um histórico, né, muito miscigenado, né? Por que miscigenado? É uma mistura a nossa raça. Então, a gente tem, né, os nossos primórdios, né, nossos ancestrais dos índios, né? E aí nós temos uma mistura europeia com os portugueses e nós temos ainda, né, uma mistura africana com a chegada dos africanos no nosso país. Então, a população brasileira, ela é formada de uma miscigenação de raças. Então, a gente tem aí indígenas, europeus, né, com as colônias, com os colonizadores portugueses, e nós temos os escravos africanos. Tudo isso faz parte da nossa história e nós descendemos desses povos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para estudar uma demografia, né, dentro da geografia, é entender o que é população. População nada mais é que um conjunto de pessoas que residem, que moram, né, vivem em uma determinada área, tá? Então, isso é população. E a população, ela vai se subdividir. Se subdividir em quê?
ela vai se subdividir por gênero, por faixa etária, né, idades, né, por religião, por etnia, quer dizer, por raça, por idioma, por moradia, por condições de vida, tá bom? Então, aí estão os critérios do que é a população e como ela se organiza. O que é composto dentro, né, desta população. E, principalmente, as atividades econômicas, e como foi dito pelos meninos, né, a questão de uma sociedade cada vez mais capitalista, como o Rodrigo pontuou. Então, a demografia, ela vai estudar os dados da população, né? Então, ela vai mapear as dimensões, as estruturas, a distribuição da população pela superfície terrestre. Por isso é importante vocês marcarem essa parte aí, tá? Desde o início até aqui. Então, essas informações, elas são utilizadas para melhorar as condições socioambientais da sociedade. Por isso é importante esse mapeamento demográfico, tá bom? A demografia brasileira, então, ela é marcada por um crescimento muito acelerado no século XX, tá? E um crescimento grande da densidade demográfica ao longo do litoral atlântico. Então, assim, ao redor do litoral, aumentou muito, né, a densidade demográfica. E aí a gente tem que entender o que é a densidade demográfica, que nada mais é a relação, né, da população e com a superfície do território, ou seja, a relação da população da determinada região, do lugar onde ela está. Sendo que território é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo lugar. Isso é território. Então, eu preciso entender esses conceitos. Então, primeiro, o que é população? Conjunto de pessoas que vivem numa determinada área. Isso é um território. O que eu tenho que entender? Que essa população ela é dividida por etapas. Então, ela vai ter aí, ó, ela se caracteriza por etapas. Ela vai se caracterizar por gênero, né? Vocês sabem o que é gênero, né? Masculino, feminino. Ela vai se caracterizar por faixa etária, ou seja, por idade, tá? Ela vai se caracterizar por religião, tá bom? As religiões predominantes. Ela vai se caracterizar por etnia, ou seja, por raça. Ela vai se caracterizar por idioma. Ela vai se caracterizar por atividades econômicas, condições de vida e moradia. Então, é importante vocês terem isso bem claro, esses conceitos bem claros aí nesse conteúdo introdutório, para que a gente possa entender como que vai ser esse processo no decorrer desse capítulo, tá bom? Alguma pergunta que vocês tiverem, é só vocês perguntarem, não fiquem sem perguntar. Mas ficou claro essa explicação aí? Sim. População e tudo? Uhum. Então, vamos continuar. Como que é o crescimento da população, né? Então, segundo os dados levantados pelo Censo Brasileiro, né, o primeiro foi realizado lá no ano de 1872. Então, a partir desse ano, foi realizado censos, né, com intervalo de 10 em 10 anos. Então, o primeiro foi em 1772. Depois, o próximo foi em 1890. Então, exceto nos anos de 1910 e 1930, né, quando os censos foram suspensos, no decorrer de cerca de 140 anos, a população brasileira ela teve um crescimento de quase 20 vezes do tamanho original, quando somado lá no ano de 1872. Aqui, ó, nós vamos ver um gráfico que vai mostrar esse crescimento desde esse ano de 1872 até o ano de 2018, que foi o último censo realizado pelo IBGE, tá? Então, olha só, aqui a gente tem, né, o Brasil, a evolução da população residente em milhões de pessoas. Milhões, né? Então, em 1872, eu tinha 9,9 milhões, tá? De pessoas. Aqui, ó, até 2018, eu tenho 208, né? Aqui, bilhões, 404 milhões, tá? 208 milhões, 404 mil, tá? Pessoas.
Então, ou seja, teve um crescimento grandioso, né? Desde o primeiro censo até o último que foi feito. Então, aqui, ó, tem uns crescimentos que é importante a gente caracterizar. O primeiro crescimento rápido foi o crescimento vegetativo. O próprio nome fala. O que quer dizer crescimento vegetativo? Hein? É o resultado de quê? É o resultado das taxas de natalidade e de mortalidade. Quantidade de nascimento e quantidade de morte, tá? Aí a gente tem aí, a população brasileira, ela foi acelerada até a década de 60, né, 1960, quando teve uma mudança em seu comportamento na urbanização do país. Então, primeiro, as taxas de mortalidade caíram, e em seguida, as taxas de natalidade. Primeiro, o que é taxa de mortalidade? É aquela taxa de número de pessoas que morreram em um determinado ano em relação à população total do território, tá bom? Então, como que eles fazem? Eles fazem um levantamento considerando, né, a quantidade, por exemplo, de 1.000 habitantes em um determinado território e quantos morreram desses habitantes. E aí a gente tem também a taxa de natalidade, que é aquela taxa de pessoas que elas nasceram, né, nesse território ao longo do ano. Então, é a relação de crescimento da população, tá? Em um território. Então, como que eles fazem? Eles fazem esse levantamento, né? Considerando a quantidade de nascimentos que tem, fazendo uma observação em cima de 1.000 e 1.000 habitantes, tá? Pega os territórios, com cada um com 1.000 habitantes, e faz esses cálculos, tá? E aí, gente, a gente tem uma diminuição, né, da imigração estrangeira, que aconteceu em 1930. Então, não foi suficiente para impedir o aumento do crescimento demográfico brasileiro nessas décadas seguintes. Então, o fenômeno do gráfico a seguir, né, vai destacar o crescimento demográfico brasileiro desde o ano de 1872. O crescimento demográfico, gente, é justamente o resultado, né, somado do crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? A quantidade de nascimentos e de mortes que teve numa determinada região, somado ao saldo migratório, né? Ou seja, quantidade de pessoas que chegaram nessa região. Então, com base nisso, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, tá? Taxa de crescimento anual em porcentagem. Então, lá no início, né, 1872 até 1890, a gente tem aí o número 1. O que é o número 1? O efetivo populacional até o censo de 1920, que refere à população presente. A gente tem um aumento de 2,1%, tá? A mesma coisa de 1890 a 1900, nós temos 1,98%. 1900 a 1920, a gente tem 2,91%. Tudo isso é o censo, né, de população presente no ano de 1920. 1940 a 1950, a gente tem um acréscimo de 2,39%. De 1950 até 1960, lembrando que esse crescimento é de 10 em 10 anos, nós temos um crescimento de 2,89 e aí vai cair para 2,48 do ano de 1970 para 1980, continua caindo de 1 para 1,93 no ano de 1890 ao ano de 1991, decresce mais um pouco, né, para 2002, para 2000, e aí de 2000 a 2010, de 1,17%. Só que aqui, ó, eu mudo de nível, eu passo para o nível 2, que é a obtenção da taxa por período de 2000 a 2002, que foi utilizada a população residente em 2000 e 2010, tendo sido incluída para este último ano a população estimada de 2,8 milhões de habitantes para os domicílios fechados. Então, tá aí, né, o crescimento. Então, no Brasil, essa taxa de crescimento populacional sempre é resultado da queda da taxa de mortalidade, tá? Então, quanto menos pessoas morrem, mais vai crescer a população. Então, se eu tenho uma queda de mortalidade, eu tenho um aumento populacional.
Se eu tenho um aumento de mortalidade, eu tenho um decréscimo populacional, tá? Funciona assim. Então, a partir da década de 1970, constatou-se uma queda mais acentuada na taxa de natalidade em virtude da popularização de diversos métodos contraceptivos, né? E da entrada da mulher no mercado de trabalho, ocasionando, assim, o adiantamento da maternidade e a diminuição da taxa de fecundidade, tá? Quer dizer que a taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher tem, tá bom? Esses termos, ficou claro para vocês? Ficou claro? Sim, senhora. Ótimo. Então, aqui a gente tem mais um gráfico. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar a taxa de fecundidade. Como essa taxa, ela caiu, tá vendo? Na década de 40, tudo aqui, ano 90, 1990, né? Em 1940, olha só, era 6,16. Tá bom? 1950, 6,21. Cresce assustadoramente no ano de 1960. Para 1970, quando a mulher já começa a trabalhar, ingressar mais no mercado de trabalho, começa a cair, ó. Para 5,76, para 4,35, para 2,85. Para o ano 2000, caiu para 2,39. E para o ano de 2016, 1,7. Ou seja, menos ainda tinha mulheres se tornando mãe nesse ano, né? Então, tá aí, meninos. Então, estima-se que essa queda de taxa de fecundidade vai provocar também a queda do crescimento vegetativo da população brasileira. Então, todos os dados aí, elas vão indicar um crescimento demográfico brasileiro que vai tender a continuar declinando, tá? E em relação ao total da população, isso aí deve diminuir a partir da década de 2040, segundo o IBGE. O IBGE estima que para o ano de 2040, menos ainda será esse número demográfico aí, populacional, tá? Lembrando que taxa vegetativa não tem a ver com vegetação nem com planta, tem a ver com crescimento, com quantidade de pessoas que nascem, taxa de natalidade, e quantidade de pessoas que morrem, taxa de mortalidade, tá bom? Então, olha só, para a gente concluir, eu vou passar para vocês essa tarefinha legal, ó. É um caça-palavras, tá? Com esses conceitos, tá? Número de habitantes por quilômetro quadrado. Só dá uma olhadinha no livro que vocês vão conseguir achar aí esses termos que a gente utilizou tanto. Questão 2, questão 3, página 8, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não. Não? Então tá, nosso conteúdo hoje nós vamos até aqui, tá? Aí semana que vem a gente continua. Fiquem aí que eu vou fazer. Eu fiz chamada? Não fiz. Não. Deixa eu fazer chamada rapidinho. Ana Clara, Gabriel Aviles. Cadê o Gabriel Aviles? Tá ali. Gabriel Souza tá aí também. Heloísa, João Vitor, presente. Júlio, presente. Kathleen está presente. Marisadora está presente. Rodrigo está presente. Vitor Gabriel está presente. E a Yasmin está presente. Então, pronto. Chamadinha feita. Alguma pergunta? Não? A gente se encontra amanhã no plantão, tá? Vou disponibilizar a atividade de sondagem às 15 horas, às 3h30, o link para vocês entrarem caso tenha dúvida. Se não tiver dúvida, só me manda um okzinho que tá tudo bem, tá? Vocês estão sem dúvida nenhuma. Então tá, meus queridos. Tchau, a gente se encontra amanhã. Tia Faria, eu tenho uma pergunta. Quando que vai soltar as notas? Não, a senhora já falou na aula, né? Já passei a porcentagem de acerto de vocês. Uhum. Você não lembra a sua, não? Não? Lembra? Ô tia, a senhora falou no dia que eu faltei ou foi na sexta? Falei na terça. Você faltou, foi na terça? Eu não lembro que dia que faltou. Ô mãe, eu fui no dentista na terça? Tia.
Foi na terça. Foi aí. Quero poder falar a minha. Aqui e falo pra você. Peraí. 7º ano, esse é o 8º. Peraí que eu tenho que achar. Não sei onde eu coloquei. Peraí. Gente, se interromper aí é porque acabou o tempo, tá? Tá quase acabando já. Então, peraí. Júlio, né? Tá faltando você, Júlio? 30%. Tia, me fala pra minha porcentagem também, por favor. Rodrigo? Rodrigo, você não tá lá em cima. Minha também, tia. 70%, Rodrigo. Vitor. Deixa eu ver. É porque aqui o negócio não tá na ordem certa. Gabriel Souza. Vitor Gabriel. 70%. Tá ok, então. Meus queridos, tchauzinho. Tenham um bom resto de tarde. A gente se encontra amanhã. Qualquer dúvida, eu estou à E o disposição. Gabriel Ávila está pedindo a dele. A nota dele. Gabriel Avili, 70%. Tá? Tchau, tia. Tchau, Tchau, gente. Até amanhã. Pode sair? Pode. Já vou encerrar. Tchauzinho.